O namoro de antigamente. As moças antigamente casavam sem conhecer seus maridos. Os casamentos eram arranjados pelos pais. Dizem que o rapaz ia pedir casamento com a moça mais nova, mas o pai empurrava a mais velha porque tinha que casar antes dos 20 anos, senão nenhum rapaz queria e ficava para a titia. O namoro era de longe, não podia nem sentar perto. Se andasse um do lado do outro, já falava que fulano estava de bonde 16 com a tal moça e costumava até ficar falada 17, na boca do povo. 16. Ficar de bonde, estar junto, estar com alguém. 17. Ficar falada, ter a reputação comentada, ser alvo de fofoca. Algumas moças fugiam de casa para se casar, porque se sentiam sufocadas com tanta falta de liberdade em não poder escolher seus namorados. E quando isso acontecia, os pais ficavam envergonhados e furiosos, e o casamento era feito na delegacia, e eles eram discriminados pela família e sociedade. Milton morava junto de seus pais e irmãos em um distrito de Dom Silvério. Era um pequeno vilarejo chamado São Tomé. Ele é filho de Manuel de Souza Leal e Conceição Maria Leal, pais de José de Souza Martins, Viçoso Souza Martins, Rômulo Martins de Souza e Milton Antônio de Souza, Maria José Leal e Geralda Magela de Souza. Era de uma família tradicional, humilde, muito boa, lutava com muita dificuldade, trabalhava na lavoura para sobreviver, um trabalho árduo e pouco dinheiro. Nesta época, a vida não era fácil para ninguém. Nos finais de semana, ele contava que descia o morro de onde morava e sentava perto da igreja, onde havia uma rua com poucas casas e moravam seus tios, primos e amigos daquela pequena comunidade. Ele estava conversando com seu tio Joaquim e passou um caminhão. Ficou olhando aquele caminhão e disse que um dia iria dirigir um caminhão. O tio olhou para ele e começou a rir e disse: "Coitado de você, só entende de enxada e de roça. Você dirigir eu duvido. Com que dinheiro? Você nunca vai sair daqui." Ele ficou em silêncio, mas pensou que sonhar não faz mal a ninguém. O tempo passou, mas Deus estava no controle. Aos 18 anos ele teve um sonho. Foi em 1967. Ele estava em um show em um lugar muito bonito e uma multidão de gente. Parou a música, ele estava em frente ao palco e o apresentador perguntou para ele se gostaria de conhecer a moça que iria ser sua companheira e cuidar pelo resto de sua vida. Ele disse sim, subiu no palco e chamou a tal moça. E apresentou essa moça. "Você aceita?" Ele encantou com ela. Tinha os cabelos negros no ombro repicado, muito bonita, e trajava uma calça vinho e blusa preta de linho com listras vinho. Quando acordou, ficou pensativo, pois o sonho parecia ser real, mas ao mesmo tempo pensava: não é ninguém daqui da região e sempre lembrando do sonho, isso pode ser um aviso. Mas onde ela está? Será que ela existe? Ou é um pesadelo bom? Quando ele completou 21 anos, por volta de 1970, ele estava na lavoura capinando, debaixo de um sol intenso, e por volta das 14 horas, cansado de trabalhar sem expectativa de dias melhores. "Neste momento, não sei se foi obra de Deus, eu acredito em milagres", ele disse para o companheiro que estava junto com ele. "Chega de sofrer, já deu." Rodou a enxada, jogou longe e voltou para casa. Ao chegar em casa, seus pais se assustaram e perguntaram o que havia acontecido. Ele respondeu: "Para lá não volto mais, estou cansado de dar murro em ponta de faca." Eles ficaram sem entender e disseram: "Meu filho, o que você vai fazer da sua vida?" Ele respondeu: "Vou para São Paulo dar um rumo na minha vida. Sua mãe disse: meu filho, você nunca saiu daqui, não conhece nada lá fora, sem dinheiro, sem estudo, refresca a sua cabeça, vou tentar encontrar uma solução." E na hora veio à mente que seu filho mais velho, José de Souza Martins, Zitinho, estava em Catas Altas e era sócio de um posto de gasolina. Imediatamente ela pediu sua cunhada Guidinha para escrever uma carta para o seu filho Zitinho, pedindo pelo amor de Deus, para arranjar um serviço no posto de gasolina para seu irmão Milton, que já estava arranjando as malas para ir São Paulo sem dinheiro e sem conhecimento algum. Zitinho, ao receber a carta de sua mãe, atendeu o pedido e foi a São Tomé buscar seu irmão Milton e o colocou para trabalhar no posto de frentista. Ele, ao receber o primeiro salário mínimo, ficou tão feliz com tanto dinheiro que nem sabia o que fazer. Sabe o que ele comprou? Foi um pacote de cigarro Hollywood, pois nunca tinha fumado cigarro.
somente fumava cigarro de palha. Nesta época que ele chegou para morar em Catas Altas, eu era uma menina com 14 anos apenas, e foi muito interessante. As missas dominicais eram celebradas às 11 horas da manhã pelo vigário Padre José Emílio Veigas, e os domingos eram sagrados, ninguém perdia a missa. Nós íamos com minha mãe, pai e irmãos, minhas tias e primas. Na verdade, a gente gostava muito, era um momento gostoso de encontrar com as primas e amigas. A missa começava às 11 horas e a hora da prática durava 1 hora. Esse momento era o melhor porque eu e meus irmãos, primos e amigos íamos nos afastando até chegar na porta da igreja e saíamos todos para fora, ficando só os mais velhos na igreja. E todos os jovens dando volta atrás da igreja, esse era o momento de namorar e conhecer os rapazes. E assim, os grupos das moças eram divididos de acordo com a idade. Estava nesse dia eu, Maria Beda, minha grande amiga de infância, e minha querida prima Duquinha, dando volta ao redor da igreja, enquanto o padre fazia a prática, quando de repente no outro lado da rua, onde hoje é a prefeitura, passavam 4 rapazes muito bonitos. Mesmo de longe, encantei com um deles e perguntei para minha amiga Maria Beda quem eram eles. Então ela me disse: são todos irmãos, é Zitinho, Viçoso, Rômulo, e aquele outro é Milton, e era justo o que eu mais gostei. Foi uma coisa inexplicável, uma sensação tão boa e ele nem me viu, mas senti meu coração pular dentro do peito e me arrepiava quando o via, mesmo sem conhecer de perto. O problema, não podia nem sonhar em namorar, só tinha 14 anos. Meus pais não podiam nem sonhar que estava apaixonada. O tempo foi passando e na casa dos meus tios sempre tinha reza, fazia novena de Nossa Senhora Aparecida com a santa e depois ia para outra casa. Nessas rezas ia muita gente rezar, depois tinha os leilões, no terreiro meus primos faziam uns enormes bancos de bambu e a gente brincava de passar anel. E Milton ia nessas rezas com os colegas dele e eu ficava toda feliz de ver ele lá. Quando passava o anel, ele sempre deixava comigo, e eu a mesma coisa, quando passava, deixava na mão dele. Os primos todos já sabiam que eu deixava sempre com ele ou ele comigo. Na hora de ir embora, ele mandou o colega perguntar se podia me trazer, a pé mesmo, a gente ia a pé. Eu não aceitava, não tinha idade para namorar. Mas quando ia na missa aos domingos, passava na estrada, e o posto onde ele trabalhava era na beira da estrada. Sempre minha mãe e minhas tias ficavam na frente. As primas, eu e Duquinha, ficava para trás. Quando estava virando a curva, eu acenava a mão para ele. E também ele acenava. Era muito gostoso. O tempo foi passando, completei 15 anos e cada vez mais apaixonada. Meus irmãos Adélia e Jesus, minha prima Guida e Márcio, resolveram voltar a estudar o 4º ano primário noturno. Eles não tinham concluído, porque quando eles estudaram só tinha até o 3º ano primário. Eu já tinha concluído. Na época que eu estudei já tinha, mas voltei para fazer companhia. A professora era uma pessoa encantadora, muito educada, bacana mesmo, excelente professora a Maria Augusta. Era sobrinha do padre Emílio, às vezes eu auxiliava nas aulas, passava matéria no quadro, quando olhava para trás imagina quem estava na janela, Milton me observando, mas a gente só trocava olhares, nada mais que isso. A professora namorava com o Rômulo, que hoje é meu cunhado, mas o namoro não deu casamento e veja que história. A professora, hoje ela é tia do meu genro Albert. Esta época foi muito boa. A gente trabalhava o dia todo na fazenda, ficava doida para chegar hora de ir para a aula. Saíamos de casa lá pelas 17h30. A aula começava às 19 horas e terminava às 22 horas. A gente chegava em casa às 23 horas, feliz e doida para voltar no outro dia. Neste vai e vem, a minha amiga Maria Beda, que era muito bacana, extrovertida, vendo o jeito que eu falava dele e como era amiga dele, sabendo que ele precisava só de um empurrão, ela começou a fazer ponte entre nós e daí começamos aquele namorico bobo de rua. Namoramos, nessa época eu tinha cabelos longos pretos e a gente terminou. E daí eu já tinha 16 anos e resolvi cortar o cabelo, fiquei com raiva. Um belo dia fui à missa. Esse domingo ele estava no posto trabalhando, eu nem olhei para lá, estava com os cabelos repicados no ombro, com uma calça vinho e uma blusa de linha preta com listra vinho. Ele me viu passando quando foi à tarde e assustei com ele chegando em minha casa. Ele já foi falando para a gente reatar o namoro que eu era a moça do sonho.
Fiquei confusa sem entender o que estava falando. Daí ele começou a contar o sonho que teve lá em São Tomé quando tinha 18 anos, que ele só viu que era eu por causa do corte de cabelo e das roupas que eu estava usando. Confesso que a princípio não quis acreditar, mas ele sempre conta com as mesmas palavras e como eu já era muito apaixonada, resolvia dar mais uma chance. Daí resolveu levar a sério e firmamos, passamos a namorar em casa. Ele falou para mim de seus sonhos e desejos. Combinamos que nós éramos muito jovens. Um dos desejos era tirar a CNH e depois comprar um caminhão. E tudo foi acontecendo, com pouco tempo conseguiu tirar a CNH lá na cidade de Ponte Nova. Era o lugar mais perto que tinha na época. Começou a trabalhar nas empresas, com o caminhão da empresa, depois trabalhou com o caminhão do irmão Zitinho e comprou o caminhão em sociedade com ele, até poder comprar o caminhão dele mesmo. Casamos, eu tinha 19 anos, ele com 26 no ano 1975. Ainda sobre o namoro de antigamente, Naná, minha irmã mais velha, contava que José Lourenço ia na casa dos meus pais, e mamãe e papai se sentavam perto dele. Ela só levava o café e ficava de longe. Um dia, quando meus pais entraram para dentro de casa, José estava sentado na varanda e ele rolou uma caixa de pó de arroz, pó compacto pelo chão em direção a Naná. Ela pegou rapidamente e correu para dentro, pois mamãe não podia saber. E foi aí que ela percebeu que estava namorando. O namoro não podia se estender muito, porque senão a moça ficava velha. Então, José Lourenço pediu o amigo dele, João Pedro, que era nosso vizinho, para pedir a mão de Naná em casamento aos meus pais para ele. João Pedro foi na fazenda, fez o pedido sem Naná saber. Ela só ficou sabendo do pedido de casamento porque a irmã do João Pedro era amiga dela e contou. Papai tinha que consultar minha irmã Naná se ela estava de acordo em aceitar o pedido. Só que Naná tinha muita vergonha e respeito do meu pai e ela corria do meu pai o tempo todo. Mas um dia papai a surpreendeu antes dela se levantar. Ela contou que se assustou com papai entrando no quarto e falou que José Lourenço mandou pedir ela em casamento e queria saber se ela aceitaria. Ela pulou da cama correndo e disse: "Se for do gosto do senhor é meu também, pedido aceito." Então começaram os preparativos para o casamento. No dia 10 de outubro de 1959, eles se casaram. Neste dia, eu completei 3 aninhos. O meu irmão também se casou no mesmo ano e na mesma família. A esposa Maria era irmã de José Lourenço. Eu era ainda bem pequena e lembro que minha irmã Lourdes tinha um namorado, já eram noivos. Um certo dia meu pai foi em Santa Bárbara, a pé mesmo. Não tinha meio de transporte, ônibus não existia mesmo. Tinha um caminhão de leite que vinha de Fonseca e levava para a cooperativa de Santa Bárbara, mas passava mais tarde. Ele saiu a pé pela estrada, passou um táxi e deu carona para o meu pai. Ele era conhecido da família e, conversando, perguntou se já tinha casado algum dos filhos. Meu pai respondeu: "Totó e Naná já casaram. A Lourdes está de casamento marcado." Ele perguntou para meu pai quem era a família. Meu pai falou: "Eu não conheço a família, só sei que o nome dele é Gerson. Os pais moram em Barro Branco, distrito de Santa Bárbara." O motorista do táxi falou: "Senhor Antônio, não deixa sua filha se casar com o Gerson, não. O irmão dele rouba galinha. Eu não conheço o Gerson, mas o irmão tem essa mania." Papai ficou preocupado, chegou em casa e falou para minha irmã Lourdes para acabar com o noivado, não ia mais ter casamento e mandou Lourdes para o colégio de Mariana. Ela convidou minha madrinha Eulália e as duas foram morar no colégio. Após alguns dias, o Gerson chegou lá em casa e meu pai falou para ele que não ia mais ter casamento, porque ficou sabendo que o irmão rouba galinha. Eu fiquei com dó dele porque até chorou e falou: "Ô senhor Antônio, eu não sou o meu irmão e os dedos das mãos não são iguais", e saiu aborrecido, nunca mais apareceu por lá. Minha irmã Lourdes e minha madrinha ficaram em Mariana 6 meses. Minha mãe queria que minha irmã fosse freira, mas isso não aconteceu. Elas vieram embora, mas ficou pouco tempo em casa, e logo arrumou emprego e foi morar em Santa Bárbara. E se casou muitos anos depois com outra pessoa. Meu irmão Totó ficou morando por aqui um tempo, depois se mudou para Matozinhos. Naná e José Lourenço construíram uma casa na zona rural em um lugar chamado Pissarra, que era próximo à fazenda dos pais dele. Totó, morando em Matozinhos, sempre escrevia cartas para a mamãe dando notícia, postava no correio, mas demorava 30 dias para chegar. Minha mãe respondia: "E mais 30 dias?"
Às vezes ele dizia que sua esposa Maria estava doente. Minha mãe, preocupada, ensinava uns chás para ela. Novamente, ele vendo a preocupação da minha mãe, ele respondia que já tinha melhorado. Era muito engraçado os meios de comunicação da época. Na época, a saúde era precária. Tínhamos que recorrer com os chás das ervas de casa mesmo. Minha mãe contou que não podia nem piscar os olhos que eu aprontava. Uma certa vez peguei a lamparina e bebi o querosene e passei muito mal. Quase morri. Minha mãe chorou muito. Tinha medo de me perder, pois já havia perdido meus irmãozinhos ainda bebês. Um deles foi mordido de escorpião. Mesmo ela tendo certeza que o escorpião estava no manto, o médico não acreditou. Falou que um bichinho tão pequeno não iria deixar com uma febre tão alta. Ele acabou falecendo no colo dela. Então, quando eu adoecia, ela pensava que não suportaria perder mais filhos. As irmãs mais velhas cuidavam dos mais novos, e sendo a caçula dos 6 irmãos, eu era bem paparicada por todos. Lourdes é quem mais ficava me carregando, e eu era muito apegada com ela, até dormia na mesma cama que ela. Teve um ano que houve 4 casamentos, a casa que era cheia esvaziou de uma só vez. Minha irmã Adélia se casou em 1º de março com José dos Santos. Lourdes se casou com Raimundo Ferreira dia 12 de abril. Jesus se casou com Margarida Batista dia 23 de junho. Eu casei com Milton no dia 6 de dezembro de 1975. Como a casa ficou vazia, meus pais nos convenceram de continuar morando na fazenda. Lá estava meus pais e o meu irmão adotivo Raimundo, Diquinho. Ficamos morando lá na fazenda junto com meus pais e meu irmão Diquinho. Depois de 2 anos, em 1977, fomos abençoados com a nossa filha Elaine. Ela nasceu em 4 de novembro de 1977. Foi um grande presente de Deus, muito linda, encheu nossa casa de alegria. Era engraçado porque a Adélia já tinha o Wenderson e Ercilene, que era a diferença só de 17 dias, e papai era doido com os netos. As 2 bonequinhas ficavam na cama dormindo quando acordavam. As 2 choravam na mesma hora. Papai sentava no sol de manhã e pedia para colocar as 2 no braço dele. Ficava uma no braço, a outra no outro, e ele brincando, e o Wenderson era pequeno, com quase 2 aninhos, ficava lá perto. Dava gosto ver papai, o carinho que ele tinha com cada um. Mamãe e papai foram muito presentes na vida dos netos, eles eram muito amorosos com todos, sem exceção. Morar lá para mim foi uma experiência e um grande aprendizado, pois eu não tinha experiência nenhuma com recém-nascido e eles me auxiliavam muito. Elaine era muito chorona. Trocava o dia pela noite, eu com sono, ela acordava para tomar mamadeira ou dor de barriga e mamãe me ajudava com os chazinhos. O problema maior é que na fazenda não tinha energia elétrica e nem fogão a gás. Só fogão a lenha, e mamãe colocava uns gravetos de lenha e bagaço no canto do fogão para secar e acender mais rápido. Eu tinha muito medo de levantar à noite com lamparina de querosene para ir até a cozinha preparar a mamadeira. Eu começava a acender o fogo e começava a lembrar de pessoas que morreram. Eu virava o mingau frio na mamadeira, corria para o quarto, a lamparina apagava quando ia dar a mamadeira. Milton via que o mingau estava frio, ele não deixava e falava que ela ia ficar com dor de garganta. Eu tinha que voltar, mas eu batia na porta do quarto de mamãe, coitada. Aí ela ia para a cozinha e esquentava a mingau. Eu sentia um medo fora do normal, até parecia ser doença. Não tinha coragem de dormir sozinha no quarto, só dormia de cabeça tampada, nem virava na cama para não descobrir. Um dia fui buscar água na bica, que nem era longe da casa. Durante o dia, chegando lá, lembrei da prima que tinha morrido afogada. Voltei correndo, gritando com o balde vazio. Sofri muitos anos com este terror. Um dia, mamãe me falou que quando morresse alguém próximo, para beijar de longe e pedir para levar meu medo. Quando minha filha Elaine completou 2 aninhos, perdi meu irmão mais velho, o Totó. Na noite de Natal de 1979, ele sofreu infarto, deixando todos arrasados e saudades eternas dos bons momentos que compartilhamos. E foi nesse dia que lembrei de pedir para levar o medo, e levou para sempre. Graças a Deus me libertei deste medo horrível que me assombrava. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu irmão. Continuamos morando na fazenda, mas Milton queria mudar para ter nossa casinha. Ele sentia incomodar com criança, mas sempre que falava de mudar, papai falava que tinha medo de adoecer. Eles lá sozinhos. Foi aí que ele fez uma proposta de nós construirmos um barracão no terreiro.
Aí Milton ficou com pesar de não aceitar, então construímos do lado da fazenda e ficou bem aconchegante. Coitado do papai, ele fazia tudo para a gente animar e ficar. Ele vendeu um boi só para colocar energia lá. Nesta época, para ter energia, tinha que arcar com os custos. Nada era de graça como hoje. Depois que a energia chegou, as coisas melhoraram porque compramos os eletrodomésticos. Compramos uma televisão preta e branco, 24 polegadas, e papai ia todos os dias para assistir porque ele ainda não tinha. Era só um radinho a pilha. Com o passar do tempo, ele também comprou uma. Em 1981, a família começou a crescer. Chega mais bênção em nossa casa, a Poliana, também linda e cabeluda. Esta chegou para ser arteira com Elaine. As duas eram muito companheiras até nas travessuras. Aprontavam todas. Daí aumentamos o nosso barracão fazendo mais um quarto. O espaço estava pequeno para a família. Em 1985, Deus nos presenteou e nos abençoou com mais uma princesinha, a Tatiane. Foi motivo de grande alegria ser premiada com 3 filhas lindas que amamos muito. Essa nunca me deu trabalho, não sabia nem chorar. Com ela eu dormia a noite toda, coisa que as duas não deixavam, dormir. Mas Poliana era muito preocupada. Quando estava grávida de Tatiane, eu nem sabia. Estava com febre e deitei no passeio no sol, e quando ela me viu deitada, ela pegou um copo com água, pegou uns matinhos cheios de terra, colocou no copo e me deu para tomar para melhorar. Eu fiz que ia tomar e achei tão nobre o gesto dela que até levantei. Ela só tinha 4 aninhos e teve essa atitude. Por isso costumo dizer que Deus coloca anjos na vida da gente. Nessa época, Milton tinha comprado um caminhão e tinha que trabalhar muito para sustentar a família e pagar prestação. Ele chegava tarde da noite, as meninas quase não viam ele porque estavam dormindo, saía de madrugada, deixava elas dormindo. Ele via elas nos finais de semana que conseguia ver elas acordadas. Meus pais é que me ajudavam a cuidar delas. Eles faziam tudo por elas, eram avós muito carinhosos. Minha irmã Adélia também sempre ia lá com os meninos que eram quase da mesma idade, Wenderson, Ercilene e Juninho, e brincavam muito, eles eram muito amiguinhos. A minha irmã Lourdes também tinha os meninos da mesma faixa de idade, o Rosenberg, Robson, Rose, Rosiele e Rogeriton. A minha irmã Naná também, os domingos era sagrado, ela ia para lá com os 9 meninos, Lilinha, Conceição, Zinha, Antônio, Luiz, Zezé, Célio, Eliana e Divino. Era uma meninada. Não era sempre, mas de vez em quando iam os de Totó. Como morava mais longe, não era sempre que eles vinham, mas eram 7. Antônio, Zezé, Aparecida, Sandra, Ronaldo, Valdirene, Reginaldo. Quando reuniam todos, meu Deus, parecia uma festa, e papai e mamãe ficavam muito felizes de ver todos ali, correndo, brincando e gritando. Hoje fico vendo, são todos casados, com filhos, e muitos já são até avós. Como o tempo passa rápido, a gente não se dá conta. Com o passar do tempo, as crianças crescendo e para frequentar a escola estava difícil. Depois de 12 anos morando perto dos meus pais, fomos obrigados a mudar para Catas Altas. Com pesar de deixar meus pais na fazenda, em 1988 mudamos, assim ficou mais fácil para as meninas estudarem. Elas concluíram o ensino fundamental e médio e foram para outra cidade, enquanto eu e Milton continuamos aqui. Elaine foi para Ouro Preto fazer história na Universidade UFMG e Poliana, aos 15 anos, foi para Caeté, fez curso técnico e depois mudou para Barão de Cocais, conseguiu emprego e foi fazer faculdade em BH, no Pitágoras, fez engenharia de produção. Ia e voltava todos os dias, trabalhando noite, chegando tarde, mas Deus ajudou e ela conseguiu vencer. Tatiane estudou o técnico em Ouro Preto e foi para Ipatinga, fez enfermagem na Faculdade Unileste. Depois de formadas e concursadas, resolveram se casar. Elaine casou com Claudinei em 2011, pais de 2 filhos, Davi e Luísa. Poliana casou com Alerte Veiga em 2010, pais de 2 filhos, Arthur e Júlia. Tatiane casou com Gustavo de Assis em 2014, pais de 2 filhas, Catarina e Valentina. Hoje somos avós de 6 netos que são o nosso maior tesouro, somos muito presentes na vida deles, ficam comigo enquanto a mãe trabalha, levo para a escola, já participei de adaptação quando eram bebês,
Participo de reuniões quando a mãe está trabalhando. Acho muito importante a presença e participação dos avós na ausência dos pais. É muito bom poder ensinar para eles os valores e bons costumes, tentar passar pelo menos um pouco da rica bagagem que nossos pais nos deram, e acaba que a gente aprende também com eles. Quase todos os finais de semana as crianças reúnem aqui para brincar com os primos. Como é bom ser avó, sinto ser mãe 2 vezes, e eles vão ter lembranças boas quando não estivermos mais entre eles, vão poder falar como eram os avós e falar de suas raízes. Hoje me sinto realizada e grata a Deus por ter uma família linda, abençoada, filhas maravilhosas e genros dignos de minhas filhas, pais cuidadosos e exemplares. Eu costumo dizer que eles não são só genros, são meus filhos também. Meus netos é sem palavras olhar para cada um e vejo que é uma beleza sem fim, são bênçãos em nossa vida. Hoje posso dizer que sou uma mãe realizada, esposa, avó e com as bênçãos de Deus. No dia 6 de dezembro de 2025, fizemos bodas de ouro, 50 anos de vida matrimonial com muito amor, carinho, companheirismo, respeito e gratidão a Deus por nos permitir viver todos estes anos juntos. A moça do sonho do meu marido se tornou realidade e continua ao lado dele, cuidando com amor, zelo, carinho e respeito.